Bem, vamos lá aos nossos comentários, né? Nossa contribuição com essa leitura de hoje. A princípio, eu gostaria de mais uma vez reafirmar, né? Embora lá no início do livro ele tenha ali a qual o destino dele, né? Para os profissionais da área, terapeutas, médicos, estou aqui de novo para dizer esse livro é para você que está ouvindo. No decorrer dele, se você aí perseverar e ir até o fim, depois você vai poder me trazer um relato de como isso vai contribuir para o seu caminho. Porque, de novo, voltamos, eu sempre vou estar falando dessa nossa proposta de olhar para este livro no sentido de nos ajudar. Inclusive, ele coloca isso lá no texto, né? Aquele que se coloca na posição de ajudar precisa, em primeira instância, estar abundante, né? Tenha se abrido para receber, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, como um bom alemão que o Bert Hellinger ele vai direto ao ponto. Essa primeira parte do livro, ele vai trazer bastante conceitos, que é para depois a gente poder aplicar, conseguir olhar para os casos que ele vai apresentar a partir destes conceitos que ele aí desenvolveu através da observação. E conforme ele foi no processo dinâmico desenvolvendo essa ferramenta, né, essa estrutura que hoje são as constelações familiares, que estão aí em vários continentes, há mais de 40 anos, produzindo aí o que a técnica propõe, né? Eu não gosto de falar técnica, mas o que o caminho transformador propõe, que é reconciliação através do amor. E nós estamos olhando aqui como nos ajudar através dessas ordens. Porque, acredite, nós também, para nos ajudarmos, precisamos ter uma ordem. E a gente vai ver isso aos poucos. Então, a primeira parte ali, ele coloca ali que ajuda é uma arte. Mas, sim, com certeza você pode aprender como fazer, praticá-la. Mas antes de você aprender e praticar, a gente vai invocar aqui aquilo que é da nossa natureza humana. Você pode aí pesquisar vários filósofos, e mesmo que você não queira buscar esse conhecimento fora de você, se você sentar, respirar e acessar a sua essência, o seu núcleo primordial de ser, de humanidade, você vai sim se conectar com essa prática natural nossa, né? Porque é da nossa natureza. Ajudar é da natureza humana. A gente está vivendo isso nesses tempos. Lógico que tem algumas pessoas que a gente pode imaginar que estejam na contramão de ajudar, mas eu estou aqui para te dizer que, assim, da perspectiva desses que a gente chama de contramão, da perspectiva dele, ele está ajudando da melhor maneira que ele pode. Então, a gente vai invocar essa condição, essa natureza nossa que é ajudar. E o Bert sabe disso, observou isso, e ele pauta essa ordem, né? Essa classificação, vamos dizer assim. Acho que essa palavra nem é a mais adequada, mas
Ele vai dando um norte, né? Fazendo um enquadramento no que é ajudar, colocando aquele que recebe ajuda dentro desse processo, né? Como que eu vou ajudar, por exemplo, quem não aceita ser ajudado? É possível? São pontos para a gente refletir. E esse primeiro conceito de ajuda, ele traz para a gente ajuda como uma compensação. Porque, olha, é da natureza humana também. A gente ajuda, mas também a gente espera ser ajudado nas nossas dificuldades. Então, ele coloca até no primeiro ponto aí a relação entre parceiros. E aqui, parceiros, a gente pode estender esse conceito não só para os parceiros, por exemplo, marido e mulher, para os casais, sejam eles de qualquer natureza, mas também pelas parcerias comerciais, né, profissionais, também para aquelas relações de amizade entre duas pessoas iguais. O que são duas pessoas iguais? São essas pessoas que se encontram num momento da vida de amadurecimento. Né? Dois adultos de qualquer ordem ali, vieram de um sistema, cada um do seu, eles se encontram e ali eles tentam construir algo juntos. Seja um matrimônio, seja uma empresa, seja uma relação de amizade mais profunda, seja o que for. Essas duas pessoas, a ajuda ela precisa ser recíproca. Em que sentido? No sentido de que eu dou e eu recebo. Né? Que ele coloca aqui, eu dou, mas eu também tomo. Para que essa relação seja de mesmo nível, seja equiparada, para que ela possa se sustentar. Um exemplo simples disso é a própria natureza. A gente não vai pegar lá a natureza, como o planeta todo, mas vamos pegar aquela coisa simples que a gente tem lá, aquele vasinho na nossa casa. Que eu ponho lá a água, lá eu afofo a areia, a terra, eu dou algo para essa plantinha e essa plantinha me devolve o aroma. Se for um temperinho, vai me devolver um temperinho que vai me alimentar. Se eu der muita água para essa plantinha, pode ser que ela morra. Se ela também produz alguma toxina, pode ser que eu morra. Estou sendo assim trágica para entender esse equilíbrio do dar e tomar. Ele tem uma medida. Eu trago aí para a plantinha, mas se você for olhar lá para as relações, quando uma mulher dá algo para o marido, seja de qualquer ordem, ela tira algo dela e dá para o outro, ela espera receber também. Isso é da nossa natureza, se manter equilibrado. E aí ele coloca no segundo ponto que a única relação que não é possível manter esse equilíbrio de primeira ordem que a gente está falando, que é dos iguais, né? Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Isso vai fazer a gente crescer, né? A gente vai crescendo nessa relação de troca saudável. A única que a gente não consegue fazer essa troca nesse nível de reciprocidade é com relação aos nossos pais. O Bert coloca que a gente recebe a vida dos pais e não tem nada que a gente possa fazer aos nossos pais que os compense de tudo que eles fizeram por nós. Nada. Porque o que eles nos deram, que essa vida
é muito grande. Tanto é que a gente tem uma fala nas constelações, né? Você me deu a vida, e isso é grande. Isso basta. Que são as frases de soluções que o Bert traz no processo de constelação, né? E ele está falando desse nível. E que se existe a única compensação possível para que traga calma para o nosso coração, porque, veja, nossos pais são humanos, nós somos humanos. Eu acabei de falar que é da nossa natureza ajudar, e é que é da nossa natureza trocar essa ajuda. Bom, existe um certo desconforto entre pais e filhos, porque da natureza do filho, da natureza humana do filho, ele se sente em muitas ocasiões devedor dos pais. A gente tem até pais, né, que falam que em alguma... Eu já escutei isso da minha mãe. Você não sabe o que eu já fiz por você, né? Eu já vi esses casos do pai e a mãe tacar na cara quando eles ficam muito revoltados com a gente. Eu já vi, já passei por isso. Eu te dei a vida aí, você, isso, aquilo, outro, né? Enfim. Mas a gente não tem o que fazer com relação a eles. A nossa única autonomia é o que a gente pode fazer em relação ao nosso sentir, ao nosso sentimento. Então, o Bert traz nessa parte, né, que a única maneira de a gente retribuir, se assim podemos dizer, e causar um certo alívio em nós, em relação aos nossos pais, é a gente pegar aquilo que eles nos deu e passar para frente. Aqui ele coloca, por exemplo, através dos nossos filhos, porque aí você recebeu a vida e você, através dos seus filhos, você passou a vida adiante, né? Se deu a continuidade. Mas aqui a gente estende que não é só para os filhos, para os próprios filhos. Nós também honramos essa bênção, né? Esse tesouro que nós recebemos, que é a vida, essa possibilidade de evoluir. Nós também passamos isso adiante através dos nossos projetos pessoais, profissionais, humanitários, né? É como se assim, nossa, meu pai e minha mãe me olham, tudo bem, meu destino não estava ter filhos, então eu nunca vou passar para frente, sempre vou ficar com esse incômodo? Lógico que não. Você passa para frente através dos seus projetos, através daquela entrega que você vai fazer para o mundo, através da sua vida. Isso traz também conforto, um certo alívio. Eu recebi e eu dou. Eu recebi e eu dou. E como que funciona isso do ponto de vista pessoal, né? Como que eu posso olhar para isso deste lugar que a gente está propondo esse estudo? Que é, nossa, como que eu aplico isso eu com eu mesmo, né? Por exemplo, na atenção que você dá, por exemplo, à sua criança interior. A qualidade, né? O quanto você dá de atenção para essa pessoa pequenininha que ainda habita dentro de você e que passou por tantas, talvez, adversidades para estar aqui hoje, que foi se superando, se auto-superando dentro do que foi possível naquela época, considerando as limitações, inclusive fisiológicas, né, de massa encefálica mesmo, de não conseguir processar alguns traumas, algumas coisas que viveu, porque não tinha nem estrutura física, quem dirá psíquica. E como que a gente, agora adulto, já mais esclarecido, como que a gente acolhe
a dores, né, os traumas que nós, como os humanos, né, estamos aqui para desenvolver. E porque estamos aqui para desenvolver, passamos por situações que nos provocam esse desenvolvimento. Essa é a maneira como nós nos desenvolvemos nesse nível de realidade, nessa dimensão que nós nos encontramos. Então você pode olhar assim, nossa, eu estou ajudando a minha criança, estou ajudando a minha adolescente, minha jovem, eu estou ajudando a minha parte filha a compreender, ou pelo menos abrir um espaço de mais serenidade na relação, por exemplo, com os meus pais ou com o meu chefe, seja como qual for, né? Ou até mesmo com o meu marido, que às vezes a questão do marido e da mulher tem a ver com as crianças feridas dos dois. Então é bem abrangente. Para finalizar, eu vou convidar vocês no próximo áudio a se recolher num momento aí, que for mais oportuno para você, uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, que você não seja interrompido, para propor para você um exercício, uma meditação guiada, para entrar em contato um pouquinho com o seu interior. A proposta é simples, como eu disse, mas vale lembrar que a gente está lendo, a gente está indo pela via racional, mas vale lembrar que o Bert Hellinger sempre está dizendo assim, vale lembrar não, né? Eu vou dizer isso agora pela primeira vez, que ele sempre propõe para a gente e esclarece que constelação e que a sabedoria das leis universais, das leis do amor, ela, antes de mais nada, está a serviço do nosso sentir, do nosso abrir o nosso coração. Então, a proposta desse exercício intuitivo é para que a gente, aos poucos, consiga deixar escorregar, digamos assim, né? O nosso conhecimento, a nossa compreensão, para que ele devagarzinho vá com muito respeito, com muita amorosidade, vai diluindo as camadas que nos impedem de acessar o nosso coração, né? O nosso coração energético, cósmico, a nossa essência amorosa. Ok? Então, espero vocês daqui a pouquinho com essa meditação, com essa proposta.